Muito bem, continuando então esse cântico maravilhoso, verso de número 15, nós temos aqui: engordasse o Jeshurun e deu coices, engordasse, engrossasse e te deu gordura, e te cobrisse, deixou Deus que fez e desprezou a rocha da sua salvação. A rocha da salvação é Cristo. Paulo diz isso em 1 Coríntios 10:4. Ele é a rocha da qual saiu água para os filhos de Israel beberem. Então, ele é a rocha da nossa salvação. A palavra Jeshurun significa aquele que está de pé em hebraico, né? Jeshurun, eu mencionei no outro vídeo, que representava veio uma abreviação de Jerusalém, mas Jeshurun, na verdade, quer dizer e significa aquele que está de pé. É um nome poético que é dado a Israel, sarcasticamente, conforme Isaías 44, verso 2. Né? Com Deus estranho, eles provocaram ciúmes. Então, engordando-se Jeshurun, deu coices, né? Engordaram os deuses estranhos e deu coices. E a gordura te cobrisses, e deixou a Deus. Então, sarcasticamente, Deus está dizendo que eles foram para os deuses estranhos, deixando ele, e que desprezou a rocha da salvação, desprezaram a Deus. Verso 16 sugere isso também. Com deuses estranhos, o provocaram os zelos. Provocaram a Deus, se misturando com deuses estranhos. Com abominações, o irritaram. Irritaram o Senhor que os salvou, o Senhor que os trouxe, indo após outros deuses. Sacrifício ofereceram aos diabos e não a Deus. Todo ídolo, por trás desses ídolos havia demônios. Paulo também menciona isso em 1 Coríntios 10. As coisas que ele sacrifica aos ídolos, sacrifica aos demônios. 1 Coríntios 10, 18 e 19, verso 18 e 19, veja lá. Veja o nosso comentário em 1 Coríntios 10. Paulo combate essa ideia de comer carne sacrificada a ídolos. Jesus também repreende a igreja de Tiatira por comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Né? Os ídolos, por trás do ídolo existem demônios, e Moisés já tinha dito isso aqui, ó: sacrificar, oferecer aos diabos e não a Deus, aos deuses que não conheceram, deuses estranhos, novos deuses que vieram há pouco, deuses inventados, criados, do que o Senhor, dos quais não se estremeceram seus pais, não é? Esses deuses estranhos, a idolatria. De novo vai falar da rocha, verso 18. Esquecesses da rocha que te gerou, a rocha, essa rocha eterna, essa rocha da salvação, essa palavra rocha que vai ser repetido várias vezes com R maiúsculo, que é a rocha da salvação. Quando a rocha estiver com R minúsculo, está se referindo aos ídolos. Esquecesse da rocha que te gerou, e em esquecimento pusesse o Deus que te formou. O Deus que havia formado Israel, o Deus que havia dado as leis justas, e agora Moisés está fazendo um cântico para lembrar eles que eles deixaram Deus. O que vem do Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas. Então eles provocam a ira de Deus e acaba refletindo nos filhos e filhas isso que eles fizeram. Verso de número 20, e disse: esconderei o meu rosto deles. Deus iria esconder o seu rosto, sua graça, sua misericórdia. Na bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante o teu rosto e tenha misericórdia, não é? Mas no caso aqui, Deus ia esconder o rosto deles, e verei qual será o seu fim. Vai Deus esconder no rosto, o que ia acontecer? A presença, a graça, a misericórdia de Deus se retiraria. Qual seria o fim? Porque essa geração de perversidade, filhos em que não há lealdade.
não há lealdade, não são fiéis a Deus, mostraram-se infiéis. Verso de número 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. A coisa mais ofensiva que tinha para Deus era a idolatria. Era eles adorar um pedaço de madeira, de pedra, de ouro, de prata, provocando tantas vezes que Deus adverte nesse livro, sabendo que eles iam fazer isso. E com as suas vaidades me provocaram a ira de Deus, indo após outros deuses, que não eram deuses, que eram ídolos. Portanto, eu os provocarei a zelo com os que não são povo. Aí é que está, não é? Eles provocaram a ira de Deus, Israel provocou a ira de Deus, Deus também ia provocar-lhes a ira com um povo que não era povo, por exemplo, com os gentios. Paulo menciona isso em Romanos capítulo 11, que ele esperava que a salvação dos gentios incitasse ou emulasse o seu povo para a salvação em Cristo. Interessante, porque eles rejeitaram a Deus. Deus salva um povo que não era para ser salvo, gentios, para também lhes provocar ira, não é? Para lhe provocar ciúmes, para que eles agora desejassem. Os gentios estavam servindo Deus a quem eles deveriam servir. Eu os provocarei a zelo com os que não são povo. O povo que não buscava Deus acaba encontrando Deus. E o povo que era para ser de Deus rejeita. Como nação louca, os despertarei a ira. Não é? Isso ia ser um despertar da ira. A salvação dos gentios ia trazer ira aos judeus para que eles se convertessem ao Deus que eles rejeitaram. Portanto, um fogo se acendeu na minha ira. Deus é um fogo consumidor. Quando ele se ira, o fogo da sua ira se acende e arderá até o mais profundo do inferno. O inferno em fogo é resultado da ira de Deus. Por isso que lá para o lago de fogo vão todos aqueles que não quiseram saber de Deus. São resultado da ira de Deus. Olha, um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. O homem, na ira de Deus, está condenado ao fogo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade e abraserá os fundamentos dos montes. De forma poética, Moisés está falando da ira de Deus, do fogo da sua ira que acende, fomenta os montes, não é? Fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Ou seja, as setas da ira de Deus, assim como quando eles iam à guerra, batalhavam, mandavam flechas, né, sobre, Deus está falando que as suas setas também não iam se amontoar, e setas esgotarei contra ele. Deus ia tirar todas as setas deles. Exaustos serão de fome, a fome viria como resultado. Comidos de carbúnculo, não é? Essa expressão é bem interessante, comidos de carbúnculo. Deus promete que eles seriam, né, o mais profundo, seriam comidos pelo carbúnculo, né, uma pedra, tipo uma pedra, e das pestes amargas entre eles enviarei. A peste vem como resultado da ira de Deus, porque o povo despreza Deus, o povo não quer saber de Deus. E entre eles enviarei dentes de fera queriam triturá-los, queriam moê-los, com ardente peçonha de serpente do pó. Iam arder tanto quanto uma peçonha, como uma mordida de uma serpente. Por fora devastará a espada iria atacar na carne deles, e por dentro o pavor. Eles ficariam apavorados. O jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama como o homem de cãs. O cãs significa velhice, né? Os cabelos brancos já. Então, tanto a criança da mama quanto o mais velho sentiria. Da criança de mama
até o mais velho, do jovem até a virgem desposada. Todos teriam pavor, todos seriam feridos ao fio da espada. Quando seus inimigos chegassem, como a Síria, iria feri-los ao fio da espada. E eles iam, por fora, ser feridos ao fio da espada, e por dentro o pavor que ia habitar neles. Verso 26, eu disse que por todos os cantos os espalharia e faria cessar a sua memória dentre os homens. Ou seja, eles iriam para a dispersão. Nos 4 cantos da terra, né? Norte, sul, leste, oeste, são os pontos geográficos, seriam espalhados por toda a terra, e alguns a sua memória ia deixar de existir entre os homens. Verso de número 27. Se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que eu não diga, a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isso, né? Puseram a mão para cima, a nossa mão está alta, quase que jurando, como o Senhor não fez tudo isso, porque são gente, falta de conselhos, e neles não há entendimento. Deixar Deus demonstra falta de conselho, demonstra falta de entendimento, que não entende a grandeza, a misericórdia de Deus, a bondade do Eterno para com eles. Tomara eles fossem sábios, né? Falta de sabedoria deixar Deus. Que isso não entendesse, e que isso entendesse e atentasse para o seu fim. Quem sabe eles fossem sábios, quem sabe eles podiam entender qual seria o fim deles por terem deixado a Deus. Como pode ser que um só persiga mil? Como é que podia acontecer isso? Um só persiga mil. Foi o caso de Sansão, com uma queixada de jumento, derrotou 1000 dos filisteus. E 2 fizerem fugir 10.000. Caso de Gideão, com 300 homens, ganhou a sua batalha. Como é que podia ser isso? Deus pergunta nesse cântico, né? Se a sua rocha, e aqui a rocha de novo com a letra maiúscula, os não vendera e o Senhor os não entregara. Né? A proteção de Deus dava livramento contra os seus inimigos. Mas quando eles negavam a Deus, então os inimigos é que iam persegui-los. Porque a sua rocha, verso 31, a sua rocha não é como a nossa rocha. Note que aqui fala 2 rochas, uma com R pequeno, que são os ídolos deles, a rocha dos deuses que eles faziam. Não é como a nossa rocha, letra maiúscula, a rocha da salvação. A rocha deles era um ídolo de pedra. A rocha da nossa salvação é um Deus vivo, eterno, maravilhoso, sendo até os nossos inimigos juízos, disse. Até os inimigos de Israel podiam testificar da grandeza desse Deus. Que cântico lindo, que cântico poético, cântico maravilhoso. Em forma de cântico está dizendo quando eles deixassem a Deus, como Deus iria puni-los, e quando eles se arrependessem, se eles fossem sábios, entendidos, como é que Deus poderia agir. E até os inimigos de Israel testemunhavam a diferença da rocha de Deus, do Deus vivo, daqueles deuses mortos. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e os campos de Gomorra. 2 vezes Sodoma e Gomorra é mencionado no livro de Deuteronômio. A primeira vez no capítulo 29, verso 23, e a segunda vez no capítulo 32, verso 32, que é o capítulo que nós estamos lendo agora. Não é? Porque a vinha de Sodoma e os campos de Gomorra, suas uvas são uvas de fel, cachos amargos têm, não é? A vinha brava, como Isaías 5 diz, a vinha do Senhor deu vinhas bravo, como vinho, não era o vinho como da terra de Israel, daquele cacho de uva que teve que ser trazido por 2, não era diferente, aqui eram uvas amargas e o vinho não presta quando a uva é amarga. Verso 33, o seu vinho é ardente veneno, vinho amargo, ardente veneno, veneno de dragões aqui, veneno de dragões, o dragão aqui aparece,
como um símbolo de Satanás. O cálice de Satanás é um vinho ardente de veneno. Peçonha cruel de víboras. Está vendo? Dragão, víboras, tudo símbolo do mal. Como diz no verso de número 17, o sacrifício se oferece aos diabos e não a Deus. Portanto, o vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros. Deus tem tesouros. Tudo aquilo que Deus está falando está selado com ele nos seus tesouros. Verso de número 35. Minha vingança é a recompensa ao tempo que resvalar seu pé. Minha vingança, Paulo usa isso em Romanos capítulo 11, não é? Para nós deixarmos a ira e a vingança com Deus. Capítulo 11, verso 23, Paulo fala isso, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então nós não precisamos tentar retribuir. Deus é que realiza a vingança contra os inimigos quando nós nos arrependemos. É a recompensa ao tempo que se resvalar o pé, porque o dia da sua ruína está próximo. Mas quando eles deixassem Deus, o dia da ruína estava próxima. E as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Deixar a Deus, a ruína é certa, o juízo vem os inimigos, as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Porque, verso 36, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não for achado nem desamparado. Israel poderia saber, quando todas as coisas estivessem contra eles, o poder deles se foi, já não tinham mais força, se sentiam desamparados, era sinal que eles haviam deixado a Deus. Verso 37, então dirá, onde estão os seus deuses? Aqui Deus com D minúsculo. A rocha em que confiava, rocha aqui com R minúsculo. Está falando dos ídolos. Onde estão aqueles deuses que eles sacrificaram, adoraram? Aquelas rochas, aquelas ídolos de pedra que eles confiavam. Onde é que eles estão agora? De cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho. Muitos dos cultos pagãos também tomavam vinho, mas era vinho da idolatria. Comiam gordura sacrificada ao ídolo, comida aos ídolos. Levante-se e vos ajudem, para que vos haja escondedouro. Levante e vos ajude, Jerusalém, aquele que está em pé, não é? Para que haja-vos escondedouro, esconder-se da ira do Eterno, esconder-se do juízo de Deus. Vede agora, olha o verso 39, eu amo esse verso, é profundo. Deus falando no Cântico de Moisés, capítulo 32, 39. Vede agora que eu o sou. Essa expressão também do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 10. Vede agora que eu o sou e mais nenhum Deus comigo. Não é? Como Deus diz, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há nenhum Deus que se formou antes de mim e depois de mim nenhum haverá. Vede agora que eu sou mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Deus dá a vida e Deus tira. Eu mato e faço viver. Eu firo, Deus diz, e eu saro. Deus pode tanto ferir quanto trazer a cura. Lembra da mão de Moisés? Põe aí no teu peito, Moisés. Moisés, pois, quando tirou, a mão estava branca como lepra. Como Miriam também ficou leprosa. Mas depois, põe de novo. A mão ficou novamente limpa. Como Miriam, depois Deus permitiu que ficasse limpa. Deus é aquele que fere, Deus é aquele que sara. E ninguém há que escape da minha mão. Terrível coisa cai na mão de Deus vivo. Ninguém escapa da sua mão. Quando Deus decide abençoar, a sua mão pode abençoar, como a sua mão também pode julgar, ferir, apertar o homem, até que ele se arrependa. Porquanto levantarei a minha mão.
Deus está falando que vai levantar as mãos aos céus e direis, eu vivo para sempre. Por isso que ele é eterno. Ele vive para sempre, por toda a eternidade. Não é? Houve um filósofo alemão que dizia, Nietzsche disse, Deus está morto. Mentira. Nietzsche está morto, Deus continua vivo. Todos aqueles que se levantaram contra Deus foram envergonhados. Não é? Eu, Senhor diz, levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Deus é o Deus de toda a eternidade, vive para sempre. Todos aqueles que acham que Deus morreu, eles acabam morrendo, acaba a morte deles, não é? Eu vivo para sempre, diz o Senhor. Verso 41, e se eu afiar a minha espada reluzente e a travar do juízo da minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários. Deus julga aqueles que se levantam contra ele. Quando ele afia a sua espada, ninguém escapa de sua mão, ninguém escapa da sua espada de vingança. Farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Todo aborrecedor de Deus sofre. Não é? Todo aquele que desafia a Deus paga um preço. Todo aquele que acha que Deus morre, como Nietzsche, paga um preço, não é? Deus não se deixa escarnecer. Quando fizeram o Titanic, disseram, nem Deus pode afundar. Primeira viagem afundou. John Lennon uma vez disse, hoje nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. John Lennon, acabou sua fama, Jesus continua vivo, não é? Tancredo Neves disse que se ganhasse no colégio eleitoral, nem Deus impediria que ele vestisse a faixa presidencial. Uma noite antes de vestir, teve um problema nos intestinos, foi para o hospital, apanhou uma infecção hospitalar, morreu e nunca vestiu a faixa. Itamar Franco a vestiu. Olha só, recompensarei os meus aborrecedores. Aborrecer a Deus, provocar a Deus, a ira a Deus, cuidado. Deus afia a espada, encrava a sua espada, vem sobre os seus adversários e recompensa os seus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, as setas de sangue embriagada, e a minha espada comerá a carne, espada que de vingança de Deus, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Deus irá vingar todos os inimigos, não é, dele, todos os que aborrecem a ele e aborrecem seu povo. Verso 43, jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos. Apocalipse 6, na abertura do 5º selo, os mártires que estavam debaixo do altar dizem, até quando não julgarás o nosso sangue? Está aqui, ó, baseado em Deuteronômio 32, 43. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários fará tornar a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Ele se compadece de quem Ele quer. Mas Ele sempre tem misericórdia do seu povo e da sua terra. E veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Ele e Oséias, filho de Num. Oséias, filho de Num, é Josué. Então Moisés falou todas as palavras desse cântico aos filhos de Israel, para que eles ouvissem esse cântico, que é o último cântico de Moisés, um cântico poético, um cântico maravilhoso, um cântico que reforça a infidelidade e a deslealdade do povo e o seu sofrimento por isso. Vamos lá, verso 45. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai ao vosso coração a todas as palavras, aplicai, atentai, percebei a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos,
para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Então, eles deveriam ensinar seus filhos para que eles cumprissem as palavras desta lei. A lei é feita para ser cumprida, não para ser violada, não para ser ignorada. Porque essa palavra não vos é vã, tá vendo? Não é vã. Antes é a vossa vida. As palavras, Jesus disse, as palavras que eu vos falo são vida, não é? Vida. Vida é isso, essas palavras é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongarei os dias na terra. Para os cumpridores da lei, longa vida. Para os que não observam a lei, para os que quebram a lei, os desobedientes, a morte. Essas palavras prolongam a vida. Não é? Meditar nessas palavras prolonga a vida. Que passando o Jordão, ides para possuí-la. E aí, realmente esse discurso é para aquela geração que ia passar o Jordão, que deveria ensinar seus filhos a guardar tudo isso que o Senhor falou. Verso 48, depois de falar tudo isso, falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, Moisés entregou tudo para o povo, dizendo, sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, né? Tem dois nomes, Abarim, diz que é um nome árabe, Monte Nebo é um monte em hebraico, sobe o Monte Abarim, o Monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó. Então, o monte dá para ver a cidade de Jericó, cidade murada, fortificada. Na verdade, Moisés vai ver até o Mar Grande, vai olhar até os termos do norte e até os termos do sul, para ver toda a terra. E ver a terra de Canaã. Os olhos de Moisés nunca se enfraqueceram, mesmo Moisés tendo 120 anos, que darei aos filhos de Israel por possessão. Deus mostrou a terra. Moisés não ia entrar, mas ia ter o privilégio de ver a terra. Na verdade, no Monte da Transfiguração, Moisés apareceu a Jesus, não é? Então, veja bem, Moisés viu a terra de Canaã, que darei aos filhos por possessão. E morre no monte a qual subirás. Morre no monte a qual subirás. Servo de Deus não morre no vale. Servo de Deus morre no monte, nas alturas, no auge da sua carreira. Está vendo? Sobe ao monte. Pelo menos isso Deus ia honrar Moisés, permitindo que Moisés morrasse no monte. Como Arão também morreu no monte. Não é? Vale é para os fracassados. Servo de Deus morre no monte. Sobe e morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo. Você vai subir, você vai ser recolhido, Moisés, ao teu povo. Como Arão, teu irmão. Arão morreu no monte de Or. Moisés vai morrer no monte Nebo. Né? O monte de Or é outro monte atrás, onde Arão ficou e se recolheu ao seu povo. Quer dizer, foi juntado junto com aqueles que já partiram. Agora é a vez de Moisés. Porquanto, e por que Moisés vai morrer? Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel. Moisés cometeu um erro nas águas de contenção. Aquelas águas que o povo bebeu porque tinha sede. Foi chamado Meribá, que significa contenda, porque ali o povo contendeu com Moisés. E Moisés era para falar a rocha, mas Moisés feriu 2 vezes a rocha da salvação, foi ferida 2 vezes. E aí Deus está dizendo, porque prevaricaste contra mim. Deus deu uma ordem, Moisés fez o contrário. Dos filhos de Israel nas águas da condição, em Cádiz. Depois você pode ler o nosso comentário em Números, capítulo 20, assiste o programa lá. No deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Se é uma coisa que Deus não aceita, não permite, é a sua santificação ser violada. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor.
O Senhor é um Deus santo, o Senhor não pode ser violada a sua santidade, ser manchada a sua santidade por nada. O pecado mancha, e a desobediência, a rebelião, tudo isso mancha a santidade. Foi o que Moisés fez, prevaricou contra a palavra de Deus e por isso não entrou na terra. E Deus está dizendo, porque não me santificasse nos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela. Verás, não entrarás. Moisés viu, mas não entrou. Tem muita gente que vai ver os céus, como aquele rico que estava lá no inferno e viu Lázaro. Disse, pede que ele molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Via o gozo em que Lázaro estava no seio de Abraão. Vai ver, mas não entra. Oh, coisa terrível. Ver e não entrar. Talvez parte do sofrimento do inferno que as pessoas verão o gozo dos salvos, mas não vão entrar. Moisés viu a terra diante de si, porém não entrou. Assistam o nosso comentário em Lucas 16. Na terra que darei aos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela. Por quê? Porque prevaricou contra o Senhor. Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 32. O capítulo 32 tem o cântico de Moisés e tem a ordem de Deus para que Moisés suba no Monte Nebo e morra ali, por desobedecer a Deus. O pecado traz a morte, a obediência traz a vida. Obedeçamos a Deus, não cometamos o erro de Israel, que foi após outros deuses, provocou a ira do Deus que o salvou, que o tirou da terra do Egito com imagens de escultura, deuses estranhos, pelo que Deus também trouxe um povo que não era seu povo, salvo os gentios, para incitar emulação, provocar-lhes a ira, como eles provocaram a ira de Deus. Com isso nós concluímos. Volte para o capítulo, assistir o capítulo 33, que é a bênção de Moisés sobre o povo, e o capítulo 34, a morte de Moisés. Capítulo triste, 34, a morte de Moisés, esse grande servo de Deus, esse grande homem de Deus, que foi Moisés, o grande libertador do povo, que tirou o povo, que foi usado por Deus. 120 anos, seus olhos não enfraqueceram, nem lhe faltou a força. Tinha que ser a presença de Deus na vida de Moisés. Mas, infelizmente, ele desobedeceu a Deus, não é? Também desobedeceu a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nunca venhamos desobedecer ao Senhor e que procuramos agradar-lhe em tudo, obedecendo a sua palavra, porque como diz aqui, sua palavra é vida, prolonga-se os dias na terra. Capítulo 32, verso 47, sua palavra é vida, prolonga os nossos dias sobre a terra, se a gente observar essa palavra e guardar essa palavra. Muito bem, com isso nós concluímos. Ajude a divulgar o nosso canal do YouTube. Há muitos programas, pastores que falam, bons pastores, que você deve ouvi-los, claro, mas nenhum programa é igual ao nosso, que é um comentário, capítulo por capítulo, verso por verso, das Escrituras. E eu espero que você nos ajude a divulgar isso, para que outras pessoas sejam abençoadas por esse programa. Se você entra no Pastor Eugênio Piacentini, vai lá no playlist, você vê todos os livros do Novo Testamento já gravados, de Mateus até o Apocalipse, os 260 capítulos, 7.959 versos. Agora estamos gravando o Antigo Testamento, estão quase concluindo o Pentateuco, para que você tenha um comentário capítulo por capítulo, livro por livro, verso por verso. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.